Meus queridos, meus amados irmãos, você meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, quero nesse momento, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor Jesus, trazer algo da parte do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Que os irmãos orem por nós para que nós venhamos cada vez mais estarmos na presença do Senhor Jesus, não é verdade? Porque bom é nós estarmos com Deus, andando com Ele 24 horas. Bendito seja o nome do Senhor. Pois é, amados, como eu estava falando aqui, Deus, Ele quer falar comigo, quer falar com você. O Senhor sempre Ele está pronto para falar com cada um de nós. Muitas das vezes a gente diz assim: Senhor, fala comigo. Meu Deus, fale comigo. E tem uma maneira certa e correta que o Senhor fala com cada um de nós. Como é, irmão Everton? Através da Bíblia Sagrada. Querido, se você quer que Deus fale com você, a Bíblia Sagrada, ela aberta, é a boca de Deus falando aos homens. Quando a gente fala assim, que se refere falando aos homens, é para homens e mulheres. É porque a Bíblia ela se expressa assim, a tradução dela, a narração dessa maneira. Deus falando aos homens. Então Deus quer falar com você agora. Deus está pronto a todo instante, a todo momento para falar conosco. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes, em sua vida, tudo parece estar perdido, não é verdade? A vida perdeu o sentido, perdeu a cor, perdeu o brilho. A presença de Deus parece que foi embora e que não há mais razão para viver. Então ouça, Deus quer falar com você. Santificado e exaltado seja o nome do Senhor. O que você precisa tão somente, o que eu e você precisa. Quando eu falo assim, quando a gente fala para você, estou falando para você, ao mesmo tempo falo para mim. O que você precisa e que eu preciso é tão somente de um novo recomeço. Não é verdade? No livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10 ao 13, diz tão somente assim, o 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, diz a palavra do Senhor. E tem mais: aqueles que contenderem contigo perecerão. Amém? Se assim você crê, bendito seja o nome do Senhor. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem, aqueles que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada também. Eita, glória a Deus. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. E no versículo 13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se o Senhor está conosco a todo tempo, a todo instante, Ele está de prontidão, está pronto para nos ajudar, de que nós vamos temer? Agora, querido, na palavra do Senhor também fala que nós temos que se achegar a Ele. Pois a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, a boca do Senhor falando para nós. No livro de Tiago fala que achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas o problema de muitos hoje em dia, infelizmente, é que não querem se achegar a Deus, não querem buscar o Senhor, não querem orar. Querido, eu costumo dizer que a ferramenta, a base, a chave de tudo é tão somente oração.
Não é verdade? Querido, tá passando por problema? Ore. Tá sofrendo? Ore. A luta tá grande? Ore. Porque não adianta lamentar, não adianta murmurar, não adianta se desesperar, arrancar os cabelos, sair correndo, gritando. Não adianta. De jeito nenhum não adianta. A chave de tudo, a base é tão somente oração. A Bíblia diz na palavra do Senhor, o próprio Senhor falando, ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas isso não quer dizer que você tenha que orar só pelas madrugadas. Não, amado. Orai sem cessar. Temos que orar a todo instante, a todo momento. Porque você orando a Deus, creia tão somente que Deus vai te responder. Agora, o que nós não podemos é duvidar do Senhor. Ficar na dúvida. Será que o Senhor me ouviu? Será que o Senhor vai me responder? Será que isso vai acontecer? Querido, ore ao Senhor teu Deus. Ore ao Senhor. Porque nos Salmos, no capítulo 65, versículo 5, a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz, na Bíblia Sagrada, nas Santas Escrituras, Salmo 65, 5 diz: ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória. Eita, glória a Deus! E fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até o dos mares distante, põem a sua esperança em ti. Eita, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Que versículo maravilhoso. A resposta de Deus para você nesta tarde, biblicamente falando, em Salmo 65 e o versículo 5 fala: ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a tua esperança em ti. Amém, amado? Até os dos mares distantes põem a esperança no Senhor Jesus. Então, tão somente deposite a tua fé, a tua esperança, a tua crença no Senhor Jesus. O foco é Ele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda e nem tampouco olhe para trás. Olhe tão somente para o alvo, que é Cristo Jesus. Querido, se nós formos olhar para a direita, para a esquerda, para trás, nós vamos cair, não vamos chegar em lugar algum. Devemos focar tão somente, centralizar a nossa visão no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eita, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Oh, glória a Jesus, como tu és maravilhoso, Deus. Então, querido, não se desespere, querida. A luta tá difícil, os vendavais, as tribulações, os problemas estão ali, ó, batendo na porta, de com força, de com tudo, querendo abrir, querendo arrombar. É problema, é vendaval. Você dorme, você acorda, escutando as pancadas batendo na sua porta. Os problemas da vida, os revés, as dificuldades. Mas deposite a tua fé no único e suficiente Salvador, que é Cristo Jesus. Ele é quem pode fazer algo por mim e por você e ninguém mais. Amém, queridos? Em Isaías, no capítulo 44, versículo 26 e 28 ao 28 diz: mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Eita, glória a Deus. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem. Olha aí que tremendo o Senhor falando.
Basta que tão somente o Senhor dê uma ordem. E o mar seca, e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Eita, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então, amado, creia tão somente que o Senhor Jesus, ele pode fazer algo por mim e por você. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, querido, então, minha querida, você que está passando por problemas, dificuldades agora, neste momento, e não vê a solução, você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente, e muitas das vezes você se encontra como se fosse numa panela, sem ter para onde ir. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nós achamos que o inimigo ele armou um laço, armou um cerco para nós, colocou nós dentro de uma panela, nós estamos ali num calabouço. Mas quando você se encontra nessa panela, você está ali naquele formato redondo, você olha para todos os lados, para baixo não vê saída. Aí o que é que você faz? Olha para cima. Oh, glória a Jesus! Olha para cima. Porque se o inimigo te colocou dentro da panela, você arrodeou ali, não tem saída, vê que não tem para onde sair, olhe para cima, porque ele esqueceu de colocar a tampa. Eita, glória a Jesus! Então, querido, tão somente, minha querida, deposite tua fé no Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Eita, glória! Tu és maravilhoso, Deus, santificado seja o seu nome. Eu não mereço, mas tu és bom. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Eu não posso, Deus, mas o Senhor pode. Amém, amado? Então tão somente deposita a tua fé no Senhor. No Salmos, no capítulo 37 e o versículo 5 fala tão somente assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meu dia. Ei, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Você crê assim? Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então, meu amado, tão somente deposita a tua fé no Senhor. Oh, aleluia! Santificado e exaltado seja o nome do Senhor. Querido, não se desespere. Jamais diga para Deus que você tem um problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Santificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você tem motivo de sobras para louvar a Deus, para agradecer e bendizer o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus pelo fôlego de vida. Louve a Deus pelo ar que você respira. Aleluia. Eu quero dizer para você, dentro da palavra do Senhor, busque a Deus, ore a Deus, clame a Ele. Como diz na própria palavra de Deus, como eu falei antigamente aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. A palavra é bem clara, ela é sincera. Para você querer que Deus haja na sua vida, faça algo por você, você tem que se achegar a Ele, querido.
Você tem que se achegar a Ele, minha querida. Pois na Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Bendito seja o nosso eterno Deus. Aleluia! Através desta palavra, nós aprendemos aqui um princípio bíblico tremendo. O princípio de que quando alguém se aproxima de Deus, o Senhor também se chega a ele, se chega a essa pessoa. Por isso Tiago nos convida: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque aquele que o busca de todo o coração, inevitavelmente o encontra. Isto Ele mesmo nos garante: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Está lá Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. O salmista, em seu cântico, orou com a certeza de que o Senhor é incapaz de resistir e desprezar um coração contrito. Oh, glória a Deus! Quebrantado e disposto a buscá-lo. Um coração quebrantado e contrito não despreza ou não desprezarás, ó Deus, diz na palavra do Senhor no Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Visto que as misericórdias dele não têm fim. Então o Senhor está sempre pronto a receber e perdoar aquele que se arrepende dos seus maus caminhos e busca na sinceridade do seu coração. Pois a Bíblia nos esclarece com relação ao fato de que o homem se tornou inimigo de Deus por causa dos seus pecados, os quais agridem a santidade de Deus. Essa é a realidade. Mas o Senhor não desejava essa situação. O Senhor, Ele não desejava esta triste situação. E por isso já tinha um plano para redimir o homem do pecado e restaurar-lhe a comunhão com Ele. O plano de Deus era tão somente enviar o seu Filho, o Cordeiro de Deus sem pecado, para derramar o seu sangue e também assim nos purificar dos nossos pecados. Amém? Desta forma, Deus, Ele deu o primeiro passo para restaurar a sua comunhão conosco. No caso, a comunhão de Deus conosco. Quebrando a barreira do pecado que tão somente nos separava. Agora só nos resta o quê? Só resta dar o nosso passo, não é verdade? Nos achegando a Ele como? Pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, Tiago aqui, nesses versículos, aqui também nos fala de algumas coisas com que precisamos nos preocupar para nós nos chegarmos a Deus. A primeira delas é purificar as nossas mãos e os nossos corações. Quando ele diz na palavra que fala: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Se o primeiro passo para a nossa reconciliação com Deus foi a purificação dos nossos pecados já cometidos, através do sangue de Jesus Cristo, verteu lá na cruz, do sangue que Cristo verteu na cruz. O segundo está na nossa santificação, através do nosso propósito de não mais vivermos na prática do pecado. Somente aquele que deseja ser limpo de mãos e puro de coração poderá receber a bênção do Senhor e habitar no seu lugar santo. No Salmo 24,
versículo 3 ao 5, na palavra do Senhor está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Uma pergunta: quem estará? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, então este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Aleluia. Outro requisito para nos chegarmos a Deus é sentirmos pesar pelos nossos pecados. Amém, amado? Esse é o outro requisito para nos chegarmos a Deus. Então, esse outro requisito é nós sentirmos pesar pelos nossos pecados. Sentir as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por mais que uma parte da natureza do crente deseje o pecado, ou seja, a sua natureza carnal, com seu entendimento, ele deve rejeitá-lo e odiá-lo como seu próprio Deus o odeia. Então o que eu quero dizer, queridos, é que o fiel possui dois motivos fortíssimos para odiar o pecado. O primeiro é que todo pecado traz consequências para as nossas próprias vidas. Sabia disso? O pecado ele traz consequência para as nossas vidas. O pecado é o contrário da vontade de Deus, amado. O pecado ele é o contrário da vontade de Deus. Por isso o pecado nos faz tanto mal. Sabemos que o pecado ele não dói, né? O pecado não dói, mas traz consequência, traz sequela. Pois a vontade de Deus é o melhor para nós. O segundo é porque o pecado ele foi responsável por cada gota de sangue que o nosso Senhor verteu naquela cruz, naquela rude cruz, não é verdade? Foi o meu pecado que feriu o meu Salvador. E por fim, para nos chegarmos a Deus, de que nós precisamos? Precisamos de humildade, pois nos humilharmos diante dele é o segredo para por ele sermos honrados. Não é verdade? Quando na palavra do Senhor diz que humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, chegando-me humildemente a Deus pelo caminho da santificação por sua graça, a fim de por ele ser exaltado. Amém, amados? Que ficamos com essa palavra, que nós viemos aprender, que você ficou sabendo o que é chegai-vos, né? Chegai-vos a Deus. Amém, querido? Está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8 ao 10. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Santificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, glória!